Olá, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui nesse lugar onde eu costumo fazer minhas orações, aqui no monte, e até lembrando, porque o Moisés foi chamado para subir o Monte Horebe, Monte Sinai, para receber as tábuas do Decálogo, dos 10 mandamentos, e receber a lei de Deus de um modo geral, inclusive a planta do tabernáculo. Depois nós vemos Elias subindo o Monte Carmelo para falar com Deus, para que aquela estiagem que havia durado 3 anos sem chover em Israel, Deus voltasse a mandar chuva sobre Israel. E Elias ficou lá no Monte Carmelo, com o rosto no chão, e mandou o seu moço ir às margens lá do Rio Jordão, ou do mar, melhor, do Mar da Galileia, e olhar para ver se havia sobre aquelas águas lá uma nuvem pequena, qualquer que fosse. E ele voltou mais 7 vezes, né? Voltou 7 vezes, e na 7ª vez ele chega para Elias e diz: olha, eu olhei lá para o céu e só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pronto, Elias se levantou daquela sua posição, foi até Acabe e falou para Acabe: Acabe, sobe no teu carro, coma, faça o seu lanche, vá embora, porque eu já ouço o som de uma grande tempestade. Depois foi a vez de Jesus, ele subiu o Monte das Oliveiras para orar com seus discípulos, antes de ser crucificado, ok? Bom, eu não estou com isso querendo criar uma justificativa teológica, bíblica, para você subir ao monte e orar. Eu quero dizer que eu gosto de subir o monte para orar. Mas o assunto que eu quero tratar com os irmãos agora é um versículo que tem sido pouco citado nas igrejas, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei até de cor, ok? A maior parte dos crentes sabem de cor esse texto, ok? Irmãos, os pastores parece que estão cansados de pregar sobre salvação. É claro, o cristão que já está 20, 30 anos na igreja, ele tem um certo domínio sobre a matéria. Mas não se deve cessar de se pregar sobre a salvação. Tanto é que esse é um texto que tem sido pouco citado nas pregações, de um modo geral. Mas é um texto rico, porque, olha só, uma pessoa pode entrar doente na igreja, sair curada e não voltar mais porque já foi curada. Uma pessoa pode chegar na sarjeta dentro de uma igreja e receber uma unção de prosperidade, se tornar próspero, se tornar um empresário, dono de uma empresa, de uma firma aí, pronto, nunca mais voltar porque já conseguiu o seu objetivo, que era prosperar. Mas se tem uma salvação eterna, se a pessoa não se manter no caminho, ela nunca será salva. A salvação é um ato de graça mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, certo? Então a salvação, ela não depende do meu esforço, ela não depende dos meus méritos, porque a salvação, ela está além do que eu possa fazer para merecê-la. Ela está além dos meus esforços, ela está além do meu merecimento. Salvação é algo que só Deus pode dar, ok? E Ele faz isso não porque nós merecemos ou sejamos dignos. Ele faz isso por uma atitude de amor, que se encontra em João 3,16. Porque, veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, incondicionalmente, de uma forma além da compreensão humana, ok? Então esse amor, ele superambudou. Esse amor, ele extrapolou o entendimento, o intelecto humano. Então Deus amou tanto que resolveu ele mesmo vir na pessoa de Cristo, porque eu creio na Trindade, na pessoa de Cristo. Poderia mandar o arcanjo Miguel, poderia mandar o Gabriel, poderia mandar qualquer outro anjo santo, puro, para morrer na cruz. Mas não seria justo, porque o Criador do homem foi Deus, e foi Deus que permitiu que Satanás entrasse no jardim para tentar Adão.
E Adão caiu em pecado, mas Deus permitiu que Adão passasse por aquela prova. Ele tinha que passar. E Deus quis, então, Ele mesmo fazia a redenção do homem pecador. Porque na lei de Deus, a alma que pecasse tem que morrer. Tanto é que as pessoas morrem fisicamente, mas também existe a morte espiritual, que é ficar eternamente separado de Deus. E Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor. Ficar separado de Deus, ok? Há até um pensamento teológico, eu não sei se está certo, mas eu acho até interessante, que diz que o Deus não está no inferno. Mas há quem diga que Deus sim, mas só que o que se manifesta no inferno é a ira de Deus, não importa. Mas olha só, Deus amou tanto que pela graça nós somos salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo, na fé que Cristo é o Filho de Deus, não é um profeta qualquer, é o Filho de Deus, perfeito, nascido da Virgem Maria, que morreu lá na cruz do Calvário, uma morte expiatória, que levou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas mazelas, as minhas maldições, ok? E que pelas pisaduras de Cristo, aquelas feridas que ele teve lá nas costas quando foi chibatado pelos soldados romanos, pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados. O crente ele pode ficar enfermo, pode, mas pelas pisaduras de Cristo, pela fé, ele pode ficar curado. E outra coisa, e o sacrifício ele aponta para a eternidade. Na eternidade não vai haver doença. Na ressurreição da vida eterna não vai haver doença. Nossos corpos serão indestrutíveis. Ok? Creio eu. Né? Então, esse texto é rico nisso aí. Então, traz essa doutrina, a doutrina da filiação de Jesus ser o Filho de Deus. Porque Jesus perguntou para Pedro, o que dizem, ou melhor, para os seus apóstolos, o que dizem os homens serem a respeito do Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus. Ou melhor, falando melhor, o que dizem os homens a meu respeito? E aí, os apóstolos explicaram. Uns dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Mas aí Jesus perguntou para os apóstolos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro corajosamente falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus logo respondeu, elogiando, bem-aventurado é tu, Pedro Bar-Jonas, ou Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai, essa revelação veio do meu Pai. Portanto, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre a declaração que Pedro havia falado. Amém? Edificarei a minha igreja. Então, queridos, esse texto é deveras rico, porque primeiro mostra o amor de Deus, demonstra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único filho em espécie. Da espécie de Jesus, Deus só tem um filho. Como Jesus Cristo só tem um filho. Agora Deus tem milhões de filhos que são seus filhos, que nós fomos adotados como filhos através de Cristo Jesus. Porque o sentido de filho não se limita ao fato de ter sido gerado. O filho, ele traz a natureza do seu pai, ele traz os caracteres do seu pai. Então, Deus criou o homem, mas não significa que todo homem é filho de Deus. Todo homem é criatura, mas filho. Porque lá em João 1, versículo 12, fala, e a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que foram nascidos não da carne, nem segundo a carne, nem segundo a vontade do varão, mas nascido de Deus, ok? É só conferir lá, ok? Então, olha só. Então, demonstra que Jesus Cristo é o Filho unigênito, em espécie, da maneira dele ali, só ele, ok? Porque no Velho Testamento, no caso lá de Jó, capítulo 1 de Jó, quando se fala filho de Deus, e Satanás se encontrou no meio dos filhos de Deus, era um anjo. Os anjos eram chamados de filhos de Deus. No Gênesis também, os anjos são chamados de filhos de Deus. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram cada uma mulheres para si. Ou seja, são anjos.
Mas Filho de Deus mesmo, o Filho de Deus é Jesus. Amém? E ali vai demonstrar o cumprimento, né, de Isaías 53, que Jesus Cristo veio para isso mesmo, foi enviado por Deus para isso mesmo, para morrer no nosso lugar, para fazer o que os sacrifícios dos sacerdotes lá do Velho Testamento não conseguia fazer, não conseguia libertar o pecador dos seus pecados, ok? Mas o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Tanto é que Jesus Cristo só foi necessário se sacrificar uma vez só. Agora nós temos salvação eterna, porque eu mereço, sou digno, sou bonito, ou sou feio. Não, nada disso. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Esse aí é o nosso beabá doutrinário. Todo crente tem que dominar esse ensino e saber que está na igreja, que está em Cristo, por causa deste ensino. Não é porque quer receber a bênção, ou porque quer prosperar, ou porque quer arrumar um casamento. Não, nada disso. E se de repente fica mais pobre? E se de repente fica doente? Porque a vida é cheia de intempéries. Ok? A vida é cheia de intempéries. Diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas acontece que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bem, mas acontece que, se você for analisar, o contexto de Paulo é um contexto de luta, de sofrimento. E nos seus sofrimentos, nas suas lutas, ele obteve vitória. Ok? Por isso que lá em 2 Coríntios 1, versículo 3, vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Não, aí eu fiz confusão. Aí isso aí é Efésios capítulo 1, versículo 3. O que eu ia falar está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 também. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações e o Deus de toda consolação, o Pai de todas as misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos console em todos os nossos momentos de tristeza, para que possamos consolar aqueles que estão em alguma tribulação, ok? Bem rapidinho assim, mas pode conferir lá. Ok? Então, é impossível você viver essa vida e não ter luta, não ter provações. Por isso que Jesus Cristo fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ok? Então, eu quero deixar essa palavra para você se firmar nesse texto e pensar da seguinte maneira. Uma vez eu queria sair de uma empresa, só que eu tinha mulher, eu tinha um filho de 2 anos. Na época eu tinha um filho de 2 anos. Como fazer? Mas eu queria sair daquela empresa. Eu me sentia muito triste, muito amargurado trabalhando ali naquela empresa. E eu me lembrei desse texto. E aí eu pensei, bom, se Deus me amou a tal ponto de enviar seu filho para morrer no meu lugar, é claro que Deus não vai me deixar numa enrascada. Ele não vai me deixar desamparado. E aí eu conversei com o patrão, acertei um acordo com ele e fui embora. Fui tentar sorte como autônomo. Entendeu? Fui tentar sorte como empreendedor. Ok? Mas por quê? Porque eu acreditei nesse texto, que Deus não me deixaria desamparado. E quer saber? Não deixou não. Então creia que Deus jamais vai te deixar desamparado. Que Deus te abençoe. Graça e paz.